Glória a Deus. Efésios 4 e versículo 17. A santidade cristã é oposta aos costumes dos gentios. A santidade cristã é oposta aos costumes dos gentios. E digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos pelo entendimento separado da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinado, como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado, vos despojei do velho homem, que se corrompe pela concupiscência do engano. E vós renoveis no espírito do vosso sentido, e vós revistais do novo homem, segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a sua ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda a amargura, ira e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia seja tirada de entre vós. Antes sedes um para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Amém? Levanta a tua Bíblia ou as tuas mãos e fala assim comigo: meu Deus, meu Pai, meu Jesus, fala comigo, através da tua palavra. Pode sentar, meu irmão. Palavra do Senhor, palavra de Jesus, revelação do Espírito Santo de Deus para cada coração, para cada vida presente aqui nesta noite. Sabemos, irmãos e irmãs, que a palavra de Deus, ela é revelada de acordo com a nossa necessidade. E pelo fato de hoje ser um culto de doutrina, a igreja deveria estar composta com os seus membros, não? A maioridade dos membros. Mas, como Deus vai falar aqui na palavra, eu creio que todos nós sairemos daqui sabendo o porquê que muitas não vieram para o culto de doutrina nesta noite. Ah, mas culto de doutrina é muito pesado.
que o pastor vai falar de vaidade. O pastor vai pregar contra a televisão. O pastor vai pregar contra, enfim, contra o pecado. E sabemos, irmãos e irmãs, que nós, como pastores, temos que pregar a verdade da palavra de Deus. Por quê? Porque todos os pastores, todos, não é um ou outro, é todos, terão que dar conta naquele dia. Que dia é este? Que dia é este, minha irmã? Que dia é este, meu irmão? No juízo final. Quantas almas estão se perdendo no dia de hoje? Ou já se perderam no dia de hoje? Por darem ouvido a palavras de homem, a doutrina de homem, né? Por quê? Porque simplesmente eles deixaram de fazer aquilo que é mais importante nas suas vidas, que é meditar a santa e poderosa palavra do Senhor. A santidade cristã é oposta aos costumes dos gentios. E digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido. O que a palavra de Deus quer nos falar nesta noite? Irmãos, irmãs, a partir do momento em que o homem e a mulher aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador, ele tem que ser um novo homem, ela tem que ser uma nova mulher na presença do Senhor. Se era vaidoso, acabou-se a vaidade. Se era vaidosa, acabou-se a vaidade. Porque nós não podemos, irmãos e irmãs, fazer parte da família de Jesus e ter os costumes dos gentios, ou ter o costume do mundo. A verdade é essa, irmãos. Mas muitas não querem entender da verdade da palavra de Deus. Que a palavra de Deus ela é bem clara, não tem como a gente não entender, irmãos. Não tem como o homem e a mulher não entender que o caminho é estreito e que lá não vai entrar bagagem, porque o Senhor só levará um povo especial, zeloso e de boas obras e que vive a verdade da palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Não é qualquer um que vai para o céu. Não é qualquer uma que vai para o céu, como dos falsos profetas, os falsos pastores estão pregando no dia de hoje. Eles não pregam contra a vaidade, eles não pregam contra o adultério, eles não pregam contra o divórcio, eles não pregam contra a política, eles não pregam, enfim, contra a maldita da televisão que está destruindo lares e famílias inteiras. Por que eles não pregam? Mas antes eles pregavam. Antes elas pregavam. E por que não pregam hoje? Porque eles não fazem mais parte do povo de Deus. Porque elas deixaram ser enganadas por palavras persuasivas, por heresias, por palavras de homem, por falsos profetas. E hoje você vê. Hoje vemos por aí crentes, ou seja, pessoas que se dizem crentes, tanto homens quanto mulheres, que o seu testemunho é pior do que o testemunho de um ímpio que nunca aceitou Jesus, de uma ímpia que nunca aceitou Jesus. Por quê? Por quê? Por quê? Porque voltaram a ser o velho homem, voltaram a ser a velha mulher. Por isso que o Senhor diz, e digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido. Pode ver, irmãs, pode ver, irmãos,
Muitos, quando estavam no primeiro amor, estavam todo dia na igreja. Estavam buscando a Deus todo dia. O trabalho não impedia ele e ela de vir à igreja. Principalmente no culto de doutrina, para aprender da palavra de Deus. Para aprender da palavra de Deus. Mas com o tempo foram se esfriando. Porque começaram a dar lugar à vaidade, começaram a dar lugar ao pecado, e por isso voltaram a ser, aleluia, Jesus, aquele homem, aquela mulher do passado. Entenebrecido no entendimento, separado da vida de Deus, está vendo? Entenebrecido pelo entendimento, separado da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Está vendo? Mas antes eles eram diferentes. Antes elas eram diferentes. E por que voltaram a ser aquele velho gentil, aquela velha gentia de antigamente? Por quê? Porque começaram simplesmente a dar lugar ao pecado. Começaram a dar lugar ao pecado, porque pela dureza do seu coração. Quantas e quantas vezes o Senhor, através do seu Espírito Santo, tocou no coração dele para vir à igreja, tocou no coração dela para vir à igreja, e não vieram na igreja, por quê? Porque ficaram pecando aonde estavam. Porque deram lugar para o pecado. Estão dando lugar para o pecado. Estão dando lugar para a vaidade. Estão dando lugar para tudo aquilo que não agrada a Deus. Então, infelizmente, este homem e esta mulher estão fadados ao fogo do inferno com Satanás, onde o fogo não se apaga e o bicho nunca morre. Estão fadados a isto. Por quê? Porque deixaram o primeiro amor. Deixaram de viver o primeiro amor. Está vendo, irmãos? E o Senhor continua falando aqui, ó. Os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregando à dissolução, para com avidez cometerem toda impureza. Mas eles não eram crentes? Elas não eram crentes? Ou seja, no dia de hoje, mas eles não são crentes? Mas elas não são crentes? Então por que vivem cheios de vaidade? Então por que vivem cheios de pecado? Mas eles não dizem que são salvos, mas elas não dizem que são salvas. Dizem. Mas o salvo é diferente. A salva é diferente. O homem salvo, a mulher salva, ele vive sempre em novidade de vida na palavra e na presença de Deus. O seu testemunho é uma pregação. Aleluia. A maneira de ele abrir a sua boca, dela abrir a sua boca, já é uma pregação. E quando vem na igreja, ele vem para adorar a Deus. Ele não vem para ficar reparando o defeito do irmão ou do pastor. Ele vem somente para adorar a Deus na beleza da sua santidade. Glória a Jesus. Glória a Deus. Está vendo, irmãos? Os quais, havendo perdido todo sentimento. Que sentimento é este? Que sentimento é este? Quando estávamos no primeiro amor, não saíamos de dentro da igreja. Não estava nem aí para o irmão ou para a irmã, porque nós estávamos focados em Jesus. Mas quando começou a se esfriar o amor de Deus na vida do homem, na vida da mulher, primeiro que já quase nem vem na igreja, é turista na igreja. E quando vem na igreja é para criar confusão dentro da igreja. E quando vem na igreja é para criar dissensão dentro da igreja. É para criar fofoca dentro da igreja. Oh, irmãos e irmãs, sabe o que é isso, irmão? Sabe o que é isso, irmã? É esfriamento espiritual. Por quê? Por quê? Porque deixaram para trás aquele sentimento que o Espírito Santo tinha colocado no seu coração.
ela chegava na igreja e se derretia na presença do Senhor, chorava na presença do Senhor. Mesma coisa ele, né? Chegava na igreja, dobrava seu joelho e se derretia na presença do Senhor, chorava na presença do Senhor, se humilhava na presença do Senhor. E hoje, nem na igreja ele não vem mais, principalmente no dia de doutrina, porque eles acham que o pastor vai pregar contra o seu pecado, porque o pastor vai falar do seu pecado. Não, o pastor não vai falar do seu pecado. O pastor não está nem aí contra o teu pecado. O pastor só vai combater o pecado. Eu não estou nem aí contra o teu pecado, irmã. Não estou nem aí contra o teu pecado, irmão. Eu estou aqui para combater o mundo e o pecado. Eu não estou aqui para combater você, irmã, para combater você, meu irmão. Eu estou aqui para combater o pecado. Sabe por quê? Porque naquele dia, irmão, irmã, eu não preciso dar conta da tua alma para Jesus. Eu não preciso dar conta da tua alma para Jesus, mas que nós subamos ao céu com Jesus através da obediência e da palavra do Senhor Jeová. Glória a Deus, aleluia. Porque hoje em dia é raro você ouvir um pregador pregar a doutrina da verdade. Eu digo isso em todas as igrejas, irmãos. Eu digo isso em todas as igrejas. Não é só na Deus e Amor, não. Em todas as igrejas praticamente não se ouve pregar a verdade contra o pecado, contra a vaidade, né? Contra o divórcio, contra a política, né? Contra a maldita da televisão. Você não se ouve mais. Por que será? Por quê? Porque será que eles não adquiriram a maldita da televisão na sua casa? Porque se ele tem a maldita da televisão lá dentro da sua casa, o mundo dentro da sua casa, como que ele vai pregar contra o mundo? Como que ela vai pregar contra o mundo se ela tem o mundo dentro da sua casa? Ele tem o mundo dentro da sua casa, como? Impossível, irmãos, impossível. Glória a Jesus, aleluia. Quem está entendendo, grita amém. Amém. Então os quais, havendo perdido todo o sentimento, meu Deus, perderam aquilo que era mais sagrado, é o Espírito Santo, irmão. O Espírito Santo, irmão. Por isso nós não podemos perder o Espírito Santo. A partir do momento que o Espírito Santo está ausentado de nós, nós caímos no pecado de cabeça. Por quê? Porque nós não temos mais comprometimento com a verdade da palavra de Deus. Nós não temos mais comprometimento com Deus, porque Deus é a verdade, irmãos. Deus é a verdade. Um pecadinho hoje, um pecadinho amanhã, um pecadinho depois da manhã, fatalmente, não dá um mês, aquela pessoa está caindo espiritualmente falando. Por quê? Porque deram lugar para o pecado. Acabou aquele sentimento que o Espírito Santo de Deus colocava naquele coração: ó, não faça isso, ó, não use calça comprida, não corte teu cabelo. Você acha que o diabo vai falar para você não cortar teu cabelo? Jamais. Ele vai mandar você cortar teu cabelo, irmã. Vai mandar você viver cheio de vaidade, irmã, cheio de pecado. O irmão também. O que tem? O que tem andar sem camisa dentro de casa, nesse calorão? O que tem? Que se Jesus voltar, você vai ficar dentro da tua casa, você não vai subir. Porque você está seminu dentro da tua casa. Não precisa você estar lá na praia, não. Só o fato de você estar dentro da tua casa, seminu, você já está indo contra a ordenança e a palavra de Deus. Enfim, o futebolzinho também, os joguinhos também, tá? Jogos não vai entrar lá no céu. Eu não li aqui na Bíblia que tem um monte de jogos para nós lá no céu. Não tem, irmãos. Lá só tem gozo, paz e alegria. Gozo, paz e alegria. E se entregar na dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Está vendo, irmãos?
cometer tudo e qualquer tipo de impureza, tudo e qualquer tipo de pecado. Porque na verdade, irmãos, na verdade, irmã, a pessoa mentir, ela está pecando. E se ela cometer um homicídio, qual o tamanho, qual pecado foi maior? Quem pode me responder? Qual pecado foi maior? Ela mentiu, uma pessoa mentiu, cometeu pecado. Uma outra pessoa cometeu um homicídio, qual que é o tamanho? Quem que pecou mais? Hã? Não existe tamanho de pecado. Tanto faz o homem pecar, quanto o homem cometer um homicídio, o pecado é o mesmo. Não vai entrar no céu. Não vai entrar no céu. Porque lá no céu só vai entrar um povo especial, zeloso e de boas obras, e que vive a verdade da palavra de Deus, que eu estou pregando para vocês aqui agora. Aleluia! Mas vós não aprendeste assim a Cristo, está vendo? Quando nós aceitamos Jesus, nós não aprendemos vaidade com Jesus, pecado com Jesus, não. Nós aprendemos a ser um homem diferente, uma mulher diferente. Um homem longe do pecado, a mulher longe do pecado. Isso o Senhor Jesus nos ensinou, isso o Espírito Santo de Deus sempre toca no nosso coração para nós não cometer tais pecados contra Deus. Mas o homem e a mulher pecam. Nós pecamos, irmãos, somos pecadores. Porque se eu falar aqui para o irmão, para a irmã, aleluia, quantos de nós teríamos direito, na época da lei, de estarmos dentro desta igreja? Talvez você não fosse, talvez você não respondesse, mas na época da lei, nenhum de nós teríamos esse privilégio de vocês estarem aí e eu aqui em cima do altar falando de Jesus para vocês. Era só os sacerdotes. Era só, você levava o teu problema ao sacerdote, o teu pecado ao sacerdote, e o sacerdote adentrava, né? E com muito cuidado também. Porque se ele tivesse pecado, ele já era fulminado ali e já arrastava ele para fora, esse não entra mais. E quantos que dizem servo de Deus e vivem pregando a palavra de Deus em pecado? Primeiro que daí já não é a palavra de Deus, né, irmãos? Primeiro que daí já não é a palavra de Deus, né? Porque Deus não habita em templo sujo, mas Deus habita assim em templo revestido com o poder e com a graça dele. Se é, mas vós não aprendeste assim a Cristo. Se é que tendes ouvido e nele foste ensinado como está a verdade em Jesus, está vendo? Como foste ensinado a verdade em Jesus, está aqui, ó. Esta é a verdade. Não é o que o falso profeta fala lá fora. Não é o que o falso pastor fala lá fora. Não é que não tem problema você usar a calça comprida, a irmã cortar o cabelo, usar vaidade, pintar o cabelo, tanto os homens quanto as mulheres, não tem problema, que você tem que estar bem apresentado, você tem que estar bonitão, bonitona, perante a sociedade. Olha quanta mentira que eles estão pregando por aí, e o povo, falto de entendimento, estão caindo na lábia dos mentirosos, dos filhos do diabo, das filhas do diabo, que estão enganando multidões lá fora. Mas nós estamos aqui em meia dúzia, não estamos em meia dúzia, mas que essa meia dúzia venha subir ao céu com Jesus, através da verdade, da palavra de Deus, que está sendo pregada aqui agora. Aleluia! A verdade de Deus tem que prevalecer na igreja pentecostal. Deus é amor, irmãos. Se tem pastor que não prega a verdade, em nome de Jesus eu prego a verdade para você. Se tem pastor que não prega contra a vaidade, contra o pecado, aqui nesta congregação eu prego a verdade para você. Para que naquele dia, irmão e irmã, vocês não venham ser reprovados na presença de Deus. Para que naquele dia você não venha falar: ah, mas o pastor nunca pregou
televisão, agora eu estou condenada, agora eu estou condenado. Você não vai poder falar isso. Dessa congregação você não vai poder falar. Do pastor dessa congregação você não vai poder falar isso. Porque o Senhor vai chamar você de mentiroso na tua frente. Glória a Deus. O Senhor vai chamar você de mentirosa. Porque o Senhor tem contemplado todas as mensagens que estão sendo pregadas aqui nesta congregação. E o Senhor sabe o quanto eu tenho combatido o mundo e o pecado dentro desta congregação. E o Senhor sabe também o preço que eu tenho pago, irmãos e irmãs, para não permitir o pecado adentrar naquela porta. O Senhor sabe disso. Por isso que nem que custa a minha cabeça, mas não vou deixar de pregar a verdade e a verdadeira santificação do corpo, da alma e do espírito para com Deus Jeová, que é aquele povo especial, vai morar na glória com Jesus. Aleluia! Não adianta, irmãos. Não adianta nós viver na mentira. Não adianta pastores. Eu quero ter só o estado de pastor, ó. Chega lá na reunião, né, como domingo, ó, eu sou o pastor do São Brás, eclesiástico do São Brás. Estado não vai levar ninguém para o céu. Estado não vai levar ninguém para o céu. Mas o que vai levar é a obediência à doutrina do Senhor. Ah, mas a doutrina da igreja Deus e Amor é muito pesada. Pesada porque você está no pecado. Pesado porque você vive no pecado. Mas a partir do momento que você aceitar este Jesus, tudo muda. Tudo muda. Porque a palavra de Deus, ela diz, irmãos, eis que o fardo do pecado, o jugo do pecado, eis que o jugo do pecado é pesado. O fardo é pesado. O pecado em si é pesado. Mas o Senhor Jesus disse na sua palavra, eis que o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Está aqui o fardo. Esse é o fardo de Jesus, ó. Esse é o fardo de Jesus. Como que é pesado? Como que é pesado? É pesado para aquele homem, para aquela mulher que não quer ir para o céu com Jesus. Para ele é pesado, para ela sempre será pesado. Porque ela não vai trocar a novela para vir na igreja ouvir falar de Jesus. Muitos deles também não vão trocar da novela, deixar a novela em casa para vir ouvir a palavra, para vir na igreja ouvir a palavra de Jesus. Não, irmão. É terrível. Nós estamos no tempo do fim, mas graças a Deus mesmo, que ainda tem essas irmãs e esses irmãos que são verdadeiros adoradores de Deus, que adoram a Deus em espírito, em verdade, e é o que vocês estão fazendo aqui agora. Aleluia! E vós, se é que tendes ouvido, e nele fostes ensinado como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado, vos despojei do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, viu? Nós nos despojamos, nós não somos mais, irmão, nós não podemos ser o mesmo, irmão, nós não podemos ser o mesmo. A partir do momento em que nós aceitamos Jesus, nós se despojamos do velho homem, a mulher se despojou da velha mulher. Hoje nós temos que viver em novidade de vida na presença do Senhor. É difícil ser salvo, é difícil ser salva, não, mas é necessário que obedeçamos a palavra de Deus e vivamos a palavra de Deus para a nossa salvação. Não é difícil, irmão. Mas todo dia ficar pregando contra o pecado, e mesmo assim tem muitos que não se convertem. Mas não é porque ela não vai se converter, não é porque ele não vai se converter que eu vou deixar de pregar a verdade. A palavra de Deus, ela mesmo diz, irmãos e irmãs,
E conhecereis a verdade. Está aqui. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E ali lá adiante diz: depois do Filho vos libertar, verdadeiramente serei livre. Então uma hora ele, uma hora ela serão livres, desde que haja misericórdia de Deus. Porque muitos falam: mas hoje não. Principalmente quando você faz o convite: você quer aceitar Jesus, irmão? Hoje não. A irmã quer aceitar Jesus? Hoje não. Faz de conta que tem tempo para aceitar Jesus. Faz de conta que existe tempo para aceitar Jesus. Então a pessoa pensando assim, ela acha que Jesus vai demorar a voltar. Então eu sou novinha ainda, então eu quero curtir a vida, porque ser crente é só para velho, ser crente é só para velho. Então fique nesse pensamento para você ver aonde você vai parar. Porque amanhã, hoje, irmãos, hoje nós estamos aqui, ouvindo a voz de Deus. Mas daqui a alguns minutos nós não estaremos aqui, nós estaremos fora dessa igreja. E você tem certeza que você vai chegar na tua casa, irmão? Você tem certeza que você vai chegar na tua casa, irmão? Você tem certeza que amanhã você estará aqui de novo, irmão? Você estará aqui de novo, irmão? Você tem certeza? Que se você tiver certeza, você já está errado. Porque o amanhã não pertence a nós, mas o amanhã pertence somente a Deus. Somente a Deus pertence o amanhã. E que quanto ao trato passado, vos despojei do velho homem, que se corrompe pela concupiscência do engano, e vos renovei no espírito do vosso sentido. Está vendo? E vós renovei no espírito. Quem que nos renovou? Quem que nos renovou? O próprio Deus, irmãos. Nos renovou, aquele sentido, né? Aquele sentido que nós tínhamos antes, hoje ele é diferente. O nosso sentido é somente na palavra. O nosso sentido é somente, o nosso foco está somente em Jesus, não está no pecado, não está na vaidade. Somente em Jesus. Então por quê? Porque Ele nos renovou no nosso espírito. E vos renovei no espírito do vosso sentido. E vós revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Está vendo? Como nós não podemos ser o velho homem, nós não podemos fazer parte do velho homem, a mulher não pode fazer parte da velha mulher, porque aqui, e vós revistais do novo homem, e vós revistais da nova mulher, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Opa, peraí. Então se eu falei, e se eu falo, que você ter a maldita da televisão na tua casa é pecado, então você vai estar em santidade? Você ficar na frente da maldita da televisão, que é o mundo dentro da tua casa, você está em santidade? Mas eu fico escutando lá o R.R. Soares. Eu fico escutando lá o Homem do Chapéu. Eu fico escutando. Pois é, você está escutando Satanás falar na boca deles, porque aqueles lá são falsos mestres, são falsos profetas, que não pregam contra o teu pecado, que não pregam contra o teu pecado, que não pregam contra o teu pecado, porque eles não têm comprometimento com a verdade da palavra de Deus e com a tua salvação, irmãos. Com a tua salvação, irmão. Mas eu tenho a obrigação de zelar da tua alma, porque eu não estou aqui para pregar prosperidade para você, para mentir para você, mas eu estou aqui para pregar a verdade da palavra para você, para que naquele dia você vá cantar o hino da vitória com Jesus lá no céu. Glória a Jesus, glória a Deus. Essa é a minha obrigação como pastor. Essa é a minha obrigação como pregador da palavra de Deus. Não, irmãos?
Vamos parar com isso, né? Vamos parar de querer só a palavra macia, só a palavra de prosperidade, a palavra de cura. Ô irmãos, nada disso vai levar nós lá para o céu. O que vai levar é a santidade, está aqui, ó. E vós renovei do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Espera aí, mas eu falei lá daquele programa lá que diz que Deus está lá. Irmãs, leia lá Apocalipse 13, 11, você vai descobrir quem está mentindo lá. Leia Apocalipse 13, versículo 11 e diante, a besta que subiu da terra, você vai ver quem está operando lá dentro daquelas igrejas. O diabo também opera. Na época de Moisés, irmãos, os feiticeiros conseguiram fazer igualar a Moisés e Arão até a quarta. Daqui em diante, a mão de Deus. Aí não conseguiram igualar mais. Aí começaram a ver o que é o poder de Deus. Cuidado, irmãs, cuidado, irmãos. Porque a própria palavra de Deus diz que nem tudo que reluz é ouro. E nem todos que nascem de Israel são israelitas. É a própria palavra de Deus que nos diz, irmãos e irmãs. E o povo acreditam. Porque lá é multidões de pessoas, não é que nem nós que estamos em poucos aqui nesta noite. Lá é multidões, buscando o quê? Só prosperidade. Porque lá aqueles pastores não pregam contra a vaidade. Lá as irmãs estão cheias de brinco, de batom e de calça e muitas vezes até seminua, né? Com os trajes escandalosos, homem barbudo e etc e tal. Porque eles pregam somente que Jesus quer só o teu coração, que Jesus não quer a maneira com que você está vestida. Oh meu Deus, irmãs e irmãos, isso aqui nessa palavra está falando em santidade. É santidade do corpo, da alma e do espírito. Não é somente do teu coração. Primeiro que Deus não é açougueiro para querer somente o teu coração. Glória a Deus. O Senhor Deus, Ele quer você de corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. Glória a Deus. Ó, e vós revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que, olha aqui, irmãos, olha aqui, ó. E pelo que deixeis, ou pelo que deixai a mentira e falai a verdade. Cada um com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Somos membros um dos outros, mas se o pastor bobear aqui dentro da igreja, ele desce o cacete do pastor. Mas nós não somos membros um dos outros. Pelo menos na palavra de Deus diz que é para nós sermos. A palavra de Deus diz que é para nós sermos. Mas porque o pastor prega a verdade, o pastor já falta ser massacrado por muitos e muitas dentro da igreja. Mas eu não me importo, irmão. Eu não me importo, irmão. Que fazem comigo como fizeram com Estevão. Enquanto estavam apedrejando Estevão para o matar, ele canta alabaster, ele anda alabaia, em que ele viu os céus abertos e os anjos descendo e subindo sobre o Filho do Homem. Porque ele pregava a verdade, irmãos. Porque ele pregava a verdade. Então aquele homem que vive na verdade, aquela mulher que vive a verdade, ele não teme de pregar a verdade. Não teme de pregar a verdade. Porque deixai a mentira e falai a verdade um com o seu próximo. Porque somos membros um dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a sua ira. Quantos crentes irados no dia de hoje, né? Você não pode falar uma coisinha para ele que é capaz de ser no soco com você. Não pode falar uma coisinha, mas repreender, irmão, uma coisinha, uma coisa mínima. Já faz cara e daí já sai falar para o São Brás inteiro. Errado. Você pode irar? Pode. Aqui, ó.
irai-vos, mas não pequeis. Irai-vos, mas não pequeis, e não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo, tá, irmã? Não deis lugar ao diabo, tá, irmãos? O que é dar lugar ao diabo? É deixar o diabo falar na mente e depois você falar com a tua boca. Pedro estava com Jesus, vivia com Jesus, dormia com Jesus, vivia com Jesus. Não vigiou e o que o diabo falou na boca dele? Não, Senhor. Se for preciso, eu morro pelo Senhor, mas o Senhor não morre. O Senhor não pode morrer. E o que Jesus disse? Atrás de mim, Satanás. Vamos, o apóstolo Pedro era um ímpio, era uma pessoa que não tinha entendimento, era uma pessoa, era uma pessoa extremamente usada por Deus. E vivia com Jesus, mas não vigiou. E deixou o diabo falar na sua boca. E o diabo falou na sua boca, mas no mesmo tempo que falou, já foi expulso por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na hora. Está vendo? Então não dê lugar para o diabo. Quantas tem dado lugar para o diabo? Porque se eu começar a pregar que não sapatear e pular e virar piroleta, eu não tenho Deus na minha vida. Eu não tenho Espírito Santo na minha vida. Quem falou para você, irmão? Quem falou para você, irmã, que bagunça e barulho e sapateado e pula-pula e dança-dança é Pentecoste, é poder de Deus? Quem falou para você? Quem falou para você? Pentecoste não é bagunça dentro da igreja, não. Pentecoste não é escândalo na igreja, não. O Pentecoste é poder de Deus na vida do homem e da mulher, mas não meninice dentro da igreja, não. O poder de Deus é diferente de meninice. O poder de Deus é diferente de muitas coisas que a gente vê por aí. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos. E é verdade, irmãos. Quando nós era ímpio, quantas coisas nós fazíamos de errado, né? O fato de você pegar alguma coisa emprestada e não devolver, você está furtando. Então não furte mais. Não furte mais. Tudo que nós fazemos, irmão, Jesus está olhando nós. Ele está contemplando cada um de nós. Então, aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Deus, Ele nos dá para nós repartir com o nosso próximo. Mas também é complicado repartir com o camarada que não quer saber de trabalhar, né? Fica difícil, né, irmãos? Até a mulher lá, está fazendo campanha de prosperidade, você não sabe quantos ela da campanha, mas acorda meio-dia para procurar serviço. Sabe quando que ela vai ser uma mulher próspera? Nunca. Sabe quando que ele vai ser um homem próspero? Nunca. Porque a palavra de Deus mesmo diz: vai ter com a formiga preguiçoso. Levanta cedo, que o Senhor não só abre, como escancara as portas do emprego para você. Não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Está vendo? Tem crentes, irmão, no dia de hoje. Tem crentes no dia de hoje, irmãs, que é melhor você nem conversar com ela. É melhor você nem conversar com ele, porque fala pior que o ímpio. Em compensação, tem irmãos, tem irmãs que dá gosto de você conversar com eles, dá gosto de você conversar com ela, porque só sai palavras de edificação da sua boca, só sai palavras de Jesus, só sai palavras de Deus, só sai palavras de conforto. Esses sim, estas sim, são verdadeiros e verdadeiras servas do Senhor, porque não tem palavra torpe, não tem palavrão, não tem piada, não tem disse-me-disse, mas é somente edificação, palavras de poder, palavras de Jesus, irmãos. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Está vendo? Não entristeçais. Quantas pessoas têm entristecido o Espírito Santo de Deus?
Quantas? Né? Não é escalado para abrir o culto, não vem. Não está entristecendo o pastor, está entristecendo o Espírito Santo de Deus. A igreja não é do pastor, a igreja é de Deus, irmãos. A igreja é do Espírito Santo, a igreja é de Jesus. A igreja não é do pastor. Aí, enfim, e quebram campanha, e etc e tal, né? Eles não estão entristecendo, mas estão entristecendo a própria Espírito Santo de Deus. E a palavra de Deus diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual está selado para o dia da redenção. Glória a Deus. Então é o Espírito Santo de Deus que vai arrebatar aquele homem, arrebatar aquela mulher até os céus com Jesus. E se você não estiver selado com o Espírito Santo, você vai para onde, irmão? E se você não estiver selado com o Espírito Santo, irmão, você vai para onde, irmão? Não vai ficar. A palavra de Deus mesmo diz, irmão, mais uma vez eu vou ler. E não entristeçais, né? Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual está selado para o dia da redenção. Está vendo? Para o dia da redenção. Toda amargura e ira e cólera e gritaria. Ai, meu Deus do céu. Diz que aqui era só por Deus, né? Era gritaria, era sapateada e pula-pula e etc e tal, e escândalo, e meninice, e tudo um pouco. Graças a Deus que era, né? Porque agora esta igreja é de Deus. Esta igreja é uma igreja de oração. E eu tenho certeza que todos nós que estamos aqui nesta noite estamos se alimentando da verdadeira palavra. Estamos se alimentando de Jesus aqui nesta noite. Então, toda amargura, ira, cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda obra, e toda malícia seja tirada dentre vós. E foi tirado. Glória a Deus, aleluia! Foi tirada a gritaria, foi tirada a blasfêmia, né? Porque a pessoa não ora e vive profetizando. Profeta de Baal, tem muito por aí. E muitos estão indo no papo dos profetas de Baal, que não ora e vive profetizando em banheiro, em corredor, e na calçada. É isso que acontece. Entende? Então foi tirado, toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia, toda malícia seja tirada de entre vós. E foi tirado. O próprio Jesus tirou, o próprio Deus tirou. Daí fico bravo com o pastor. Que o pastor tirou. Eu não tiro ninguém. A minha obrigação é estar aqui ensinando vocês a viver a verdade da palavra de Deus. Agora, se você não quer, o único que pode tirar você daqui é Jesus. Ele é o único que pode tirar você daqui. Ele é o único. Mas tem um lá fora te esperando. Se você não der crédito a essa pregação, não der crédito a esse evangelho, ele está lá fora para ceifar a tua vida. Ele está lá fora para ceifar a tua família. Ele está lá fora para fazer um mal para você. Mas se você viver na presença de Deus, ele não tem poder contra você. Ele não tem poder contra você. Porque a palavra de Deus diz, irmãos e irmãs, que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem, os livra e o guarda do mal. Antes sede um para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros. Essa palavra ela é muito difícil, irmãos. Eu perdoo você, irmão, mas não fale mais comigo, tá? Eu perdoo você também, não fale mais comigo. Tá bom, irmã? Eu perdoo a irmã, mas não fale mais comigo. Tá certo? É isso que a Bíblia está falando? É isso que a Bíblia está falando? É isso que Jesus está falando? Não. Isso não é perdão? Isso não é perdão? E com esse perdão você vai para o inferno. Você achou que perdoou? Eu perdoo, irmão, mas não fale mais comigo. Que tipo de perdão que é este? Que tipo de perdão que é este? Glória a Deus, aleluia. Perdoando-vos uns aos outros,
como também Deus vos perdoou em Cristo. Sabia? Que Deus nos perdoou em Cristo? Como assim em Cristo? Deus nos perdoou em Cristo. Perdoai-vos uns aos outros, assim como Deus nos perdoou em Cristo Jesus, ali na cruz do Calvário, a respeito daquele sacrifício vivo por nós, a respeito do sangue poderoso na cruz do Calvário derramado, para que nós pudéssemos ter esse perdão que nós estamos tendo agora. Amém? Amém, irmão? Então, pode louvar a Deus. Então, irmãos, perdoai-vos uns aos outros, assim como Deus nos perdoou em Cristo Jesus. Está aqui, ó. Esta é a palavra da vida eterna, irmãs. Esta é a palavra da vida eterna, irmãos. Aquele que viver esta palavra, aquela que viver esta palavra, não tem como se envergonhar de Deus, não tem como se envergonhar do Evangelho de Deus, mas tem que se orgulhar, porque vive a verdade da palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe os irmãos, que Deus abençoe as irmãs, e aquilo que eu não pude falar, que o Espírito Santo de Deus continue falando em vossos corações, desde agora e para todo sempre. Amém. Glória a Deus.